Olá, bolas de fogo, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um momento juntos em que vamos dar continuidade ficou meio lento aqui, né? Dar continuidade ao nosso querido, olha só, raqueando a banca aqui no nosso interpretação de texto do Sebrasp Bloco 2, sempre lembrando a vossas senhoriazinhas que é sempre muito importante lembrar a vocês que o Sebrasp tem aquele jeitão que a gente já sabe, aquele jeitão que a gente gosta, que é o quê? Aquele jeito de textos um pouco mais posicionados, né, textos que tragam uma visão um pouco mais social das coisas. Então, sempre muito cuidado com aquelas famosas distrações ideológicas, né, da gente não concordar necessariamente com o que o texto está falando e a gente acabar respondendo a partir muito mais da nossa visão de mundo, num sentido ideológico da coisa, do que a partir do texto. O texto é quem manda, tá? Inferências, todas essas coisas precisam estar sustentadas pelo texto. E o Sebrasp nunca vai colocar textos que firam determinados direitos que ele entende como necessários. Você pode concordar, você pode discordar. Isso é com você. Isso é muito com você. Eu não estou entrando aqui no mérito daquilo que você acredita, daquilo que você crê como processo ideológico político, né, ou ideológico religioso, não interessa. A mim não interessa, né, no sentido de que eu estou olhando para você como um professor que está te dizendo, se eu tenho um texto e esse texto caminha por um lado, você precisa seguir esse lado, beleza? Então, sem mais delongas, bora que só bora. Vamos lá começar com um textinho aqui, ó. Além de ser fonte de prazer, a ficção permite ao leitor aprender com a experiência ficcional. A simulação é usada, por exemplo, para se aprender a pilotar um avião, pois é útil passar um tempo em um simulador de voo. Apesar de ser essencial a prática em um avião real, na maior parte do tempo não acontece muita coisa no ar. Já no ambiente seguro de um simulador, olha que esse texto eu gosto bastante, ó, de um simulador, é possível enfrentar as mais diversas experiências e ensaiar como responder a situações críticas. E as habilidades aprendidas são transferidas ao pilotar um avião. Da mesma forma, quando nos envolvemos nas tramas da ficção, o que aprendemos é transferido para as nossas interações cotidianas. Ao compartilhar indiretamente os acontecimentos da história e fazer inferências sobre o desenvolvimento da trama, o leitor expande sua empatia, ou seja, alinha seus pensamentos e suas emoções, né? E suas emoções com os das personagens, né? Os das personagens. Certos? Beleza? Todo mundo junto comigo aqui? Massa. Imagens de ressonância magnética mostraram que, quando as pessoas leem a descrição de ações, como subindo as escadas, a leitura leva à simulação do conteúdo motor e emocional no cérebro, acompanhada por mudanças nas regiões cerebrais que provocam as ações, como se o leitor as estivesse realizando. Então aqui um texto informativo, né? Um texto informativo barra argumentativo, isso é muito importante da gente pensar, porque tem uma defesa da importância que a leitura tem, né, na ideia ficcional para aqueles que fazem essa leitura, né, para aqueles que a fazem. Então a gente consegue perceber uma coisa interessante. É um texto muito de linguista, esse aqui é muito de professor esse texto, né, que é um texto que demonstra, também por meio de uma comprovação científica ali no final, a importância que simular determinadas coisas tem para as pessoas. Então, isso aí é lógico que ele deu um exemplo ali de subindo as escadas, mas basicamente, deixa eu só explicar rapidamente para vocês, é basicamente o que se pensava e o que se pensa hoje, e na época também, a respeito das tragédias gregas, né? As tragédias gregas, elas traziam aquilo que a gente chama de catarse, né? Que é a ideia também, né, assim, muito do gênero dramático, do teatro grego, principalmente, que é, ao ver determinadas ações acontecendo, eu tô precisando fazer a barba e o cabelo, né? Já tá crescendo mesmo. Ao ver determinadas ações, determinados sentimentos, você consegue colocar para fora aquilo e leva como experiência de vida. Então é como se fosse um exemplo para que você não fizesse igual, né? Dentro do estudo das tragédias gregas mesmo, nós temos um negócio chamado Moira, né? Que é o erro do herói. O momento em que ele erra
e aquilo leva a uma série de coisas, e não é um erro no sentido somente de algo que é realmente errado, mas dentro do contexto, né? Então, bora que só bora, vamos lá aqui, que se me deixar eu fico falando o resto da vida, tá? Entende-se do primeiro parágrafo do texto, então aquele primeiro parágrafo em que a gente vai ter a noção da ficção, né? Como um processo de simulação, então, do texto Cipiri Poroporó, que tanto a ficção quanto a simulação são apenas fontes de prazer. Na verdade, inclusive, a simulação não aparece como fonte de prazer, né? Então a gente pode dizer que está errada essa letra A aqui, porque não temos a ideia da aproximação como fonte de prazer. Ah, então você está lá dentro de um simulador de voo, e aí você vai se jogar, né? Joga o avião na montanha, que prazer gostoso, né? Não. Possibilitam aprendizados, olha que legal, ó. Possibilitam aprendizados, o que, gente? Aplicáveis na realidade ou à realidade. Perfeito. Achamos a nossa resposta. Nossa resposta, bom, até agora aqui, né? É letra B de bola de fogo. Se tiver dupla resposta, a questão tinha que ser anulada e ela não foi. Então, segue o jogo. Garantem, olha só. Aqui o problema está nesse verbo, ó. Garantem experiências seguras na realidade? Não, né? A gente pode dizer que possibilitam. A ideia principal do texto é que possibilitam uma visão diferente da realidade, né? Ou seja, se prepara para outros momentos, né? Mas não necessariamente serão experiências seguras, ok? Da realidade. Proporcionam experiências concretas, né? Não tem como ser concretas, afinal de contas, são ficcionais, né? A gente vai pensar que são ficcionais, mas nem por isso deixam de ser importantes. Dependem do interesse do indivíduo. Isso aqui é uma boa distratora, porque você vai falar assim, realmente, né? Assim, quando a gente pensa, a leitura depende do meu interesse, né? Só vai fazer diferença se eu me interessar. Ele não diz isso, né? Ele está dizendo que o ato de ler que se transforma em um ato de simulação, né? Em um ato de simulação, acaba sendo uma coisa um tanto quanto diferente. Fechou? Bora que só bora. Bora que só bora, então, para a próxima questãozinha. Vamos lá. Letra B, ainda de acordo com the same, né, o mesmo texto. De acordo com o texto, para se aprender, presta atenção, ó, para se aprender a pilotar um avião, então, lá na hora que ele está falando sobre o aprendizado da pilotagem, eu já sonhei ser piloto de avião, sabia, gente? Para se aprender, o que a gente faz? A gente soma né, assim, soma-se, vamos lá, soma-se a simulação, porque ali você consegue, como ele mesmo diz, construir determinadas situações que não acontecem frequentemente e que, ao construir no simulador, quando acontecem na realidade, você já está mais preparado para lidar com elas, né? Então, ó, soma-se a simulação à prática. Né? Entrar no avião mesmo e falando assim, ladies and gentlemen, né? A prática real, então vamos ver aqui, ó, é dispensável? Não, né? É suficiente? Não, por conta exatamente disso, né? Que o simulador permite a criação de situações críticas, né? Ele vai usar exatamente essa ideia. A criação de situações críticas. Certo? É necessária. Beleza. Perfeito, né? Necessária, mas não é suficiente. Esse é o ponto que ele quer trabalhar lá. Ah, Wagner, eu não concordo. Sinto muito. É aquilo que a gente acabou, sinto muito, no sentido de você vai ter que se ater ao texto. A gente pode dizer que sim, que não, mas você vai ter que se ater ao texto. O texto está dizendo que é necessária, assim como a simulação. Tá? É incomum? Uai. Incomum? Não, né? Pelo contrário, é bastante comum, né? É imprevisível? O texto afirma o contrário. Por que o texto afirma o contrário?
Porque o texto vai dizer que a prática real é 90% do tempo extremamente igual. Você fica na mesmice a maior parte do tempo em que você está dentro de um avião real, porque não acontecem problemas usualmente com os aviões na realidade, né? Então a gente tem uma quantidade muito pequena de situações que você vai ser capacitado. Então, realmente, nesse caso, respostinha letra C de caramba, caracaraô. Bora em frente, bola de fogo. Bora em frente, caramba, caracaraô. Chiclete com banana. Vamos ver aqui o que a gente vai ter ainda mais pra frente. Bora que só bora. De acordo com as relações estabelecidas no texto Piripiri Poró Poró, a oração, o leitor expande a sua empatia. Então, ó, o leitor expande sua empatia. Significa que o leitor... Então, vamos pensar aqui, ó. Eu vou voltar até lá no texto para você dar uma olhada, só para a gente olhar esse segundo parágrafo de novo. Ao compartilhar, presta atenção, ó, ao compartilhar indiretamente os acontecimentos da história e fazer inferências sobre o desenvolvimento da trama, o leitor expande sua empatia. Lembra vocês que empatia é uma relação muito clara do olhar para o outro. Ou seja, olhar além de si, olhar além daquela... Quando você consegue ser empático, você é capaz de olhar para o problema do outro, olhar para a situação do outro, a partir de uma perspectiva que não seja exclusivamente sua. Ou seja, você consegue... É mais ou menos a ideia de você conseguir se colocar no lugar do outro, né? Então, a narrativa te leva para onde? A narrativa te leva para a ideia de que você é capaz de, a partir daquela história que você está vendo dentro da narrativa, se colocar no lugar do personagem, né? Se colocar no lugar no sentido também de expectativas também com relação à forma como ele vê o mundo, tá? Então, olha só como isso tem a ver com o Sebrasp, né, dentro dessa perspectiva que a gente já conversou. Então, a ideia é, ó, compartilha, não, né? Indiretamente os acontecimentos da história? Não, na verdade, inclusive, compartilha diretamente, né? Você, ao ler o texto, faz parte da história. É isso que o texto vem dizendo pra gente, né? Que você vai fazer parte daquela determinada história. Beleza. Seguindo, ó. Transfere para... Aqui é uma noção de muita certeza, né? Então, e essa frase, o leitor expande sua empatia, não quer dizer... Presta atenção, ele está falando da frase com relação aos sentidos estabelecidos, né? Ele não necessariamente transfere para o seu cotidiano o que aprendeu com a ficção. Nesse momento em que ele está compartilhando os sentimentos, as ideias do personagem, ele ainda não transferiu, né? Expande sua empatia ao ler o texto. Essa é a grande distratora aqui. Por quê? O objetivo, obviamente, é que esse conhecimento que foi agregado a partir da leitura do texto seja expandido para o cotidiano, né? É você modificar não só a sua impressão a respeito daquele determinado personagem, mas transferir isso para a sua vida, né? Então, ao se tornar... Vou beber até uma água aqui, ó, bebe comigo. Ao se tornar mais empático com a ficção, a ideia é que essa empatia também se expanda para a sua vida normal, dentro dessa perspectiva apresentada pelo texto, tá? Então o problema é esse, ó. Antevê o desenvolvimento da trama? Não. Ele não antevê, ele faz inferências, né? Inferências. Isso não é antever, tá? Fazer inferência é chegar a algumas conclusões. Mas olha que legal essa aqui, ó. Tem a ver com a ideia de empatia. Alinha seus pensamentos e suas emoções com os das personagens. Ou seja, é literalmente o que é empatia, né? Nesse caso aqui, ó, a gente pode afirmar claramente que isso é empatia. É você conseguir alinhar aquilo que você está sentindo e aquilo que você está pensando com o outro, pensar como o outro. Só que nesse caso é dentro da narrativa, né?
é cativado pela trama? Essa aqui é porque eu acho que faltou alguma coisa para dizer, porque não é por meio da empatia que ele vai ser cativado pela trama. Beleza? Então aqui, respostinha letra D. Muito cuidado com a letra B, porque a letra B é mais ampla do que a ideia da expansão da sua empatia. Nesse caso, como eu fiz com vocês, você tem que voltar no texto. Não dá para você responder sem voltar no texto, porque fala de uma frase, de uma oração em específico. Bora que só bora? Bora que só bora para a próxima, então. Vamos lá. Na próxima, vamos para um novo texto. Hoje é um novo dia de um novo... Há pelo menos 80 anos, existe um movimento que busca simplificar o linguajar jurídico. Certo? Então, simplificar o linguajar jurídico. Tentativa que se estende ao serviço público para diminuir a burocracia estatal. As iniciativas pelo país são inúmeras. Na capital paulista, por exemplo, há uma lei municipal que determina que todos os órgãos públicos da cidade busquem esse objetivo. Quando a gente está há muito tempo na área pública, tem a mania de falar por siglas, falar por termos técnicos. Muitas vezes explica-se algo e as pessoas simplesmente não entendem. Daí vem a importância de haver, na área pública, uma lei que deixe muito clara a forma de se comunicar com a população, explica o autor da lei. Já ficou clara a importância de reduzir a distância, olha só que legal isso aqui, ó, reduzir a distância entre os órgãos públicos e a população por meio da linguagem, certo? A linguagem que é o ponto principal de comunicação entre os dois. É interessante a gente reparar numa coisa aqui que às vezes eu ouço umas pessoas falando umas besteiras, né? Por que isso? Não quer dizer que você está emburrecendo ninguém, gente. A gente está falando de um vocabulário que seja menos técnico, um vocabulário que seja menos burocrático. Porque o serviço público é um serviço, olha só que doideira, para o público, né? Se o público não consegue entender o que está sendo ofertado como serviço público, a gente tem um problema de comunicação. Da mesma forma que eu sempre digo isso, né? Assim, o juridiquês, né? Assim, a linguagem jurídica, ela atrapalha a compreensão de quem está sendo representado, muitas vezes, por aquele determinado advogado. Eu não vou longe, gente, eu sempre digo isso. Eu tenho um conhecimento bem vasto de vocabulário. E certa vez fui entrar com um processinho ali contra a Rede Globo, e a minha advogada escreveu uma petição que eu não consegui entender 80%. E olha que modéstia à parte, eu consigo entender muita coisa dessa vida, né? Ou seja, você afasta aquele que é o seu alvo, né? Aquele que é para quem você está prestando o serviço. Entretanto, é preciso que os servidores assimilem esse conceito. Por isso, há ainda necessidade de que todos sejam conscientizados, né? Conscientizados e capacitados para fazer isso na prática. Beleza? Pegou visão? Então, atenção a essa ideia, tá? Por quê? Porque a gente tem ali essa correlação. Vamos lá, o que mais? Vem com bola! A educadora Heloísa Fischer enfatiza que sempre houve desconexão. Então, meu filho, volta aqui com o papai, volta. Isso, volta com o papaizinho, vamos lá, ó. Sempre houve desconexão entre a linguagem técnica, administrativa e burocrática e a linguagem compreendida pelo cidadão, certo? Mas a transformação digital, isso aqui é bem interessante da gente pensar, ó, transformação digital tornou a questão ainda mais urgente, já que a plataformização dos governos está baseada em autosserviços, sem que o cidadão tenha de passar antes, presta atenção, sem que o cidadão tenha que passar antes por uma pessoa, ir a um balcão ou telefonar para buscar informações. Fazer só um parêntese muito importante aqui, porque essa ideia de acessar a informação de forma plena é uma ideia defendida no artigo 37 da Constituição, que fala sobre a publicidade, né? Sobre a publicização das decisões, das coisas do serviço público, né? da administração pública. O manual de redação oficial da Presidência da República diz exatamente isso, de que não é só tornar público, não adianta tornar público se as pessoas não entendem. E esse mesmo manual deixa muito claro uma coisa. Não existe o chamado burocratês, ou seja, uma linguagem burocrática não existe, tá? Fica atento. Por isso, Fischer afirma que os textos que informam as pessoas nos ambientes digitais devem reduzir as dúvidas. Eu adoro essa partezinha aqui, ó.
Agora que o bicho vai pegar, ó. Reduzir as dúvidas. Haja vista o alto índice de analfabetismo funcional. Temos 29% de analfabetos na população brasileira, ou pessoas que têm um alfabetismo tão rudimentar que não conseguem participar na sociedade, não conseguem dar conta do que precisam ler. Presta atenção, esses aqui são os analfabetos mesmo, tá? Nós só temos 12% de pessoas com proficiência em leitura, ou seja, que conseguem entender o que leem. E 88% com grau de dificuldade para lidar com texto longo, complexo, com informações não tão explícitas. Olha que doideira isso, né? O que já justifica a necessidade de que os textos sejam mais fáceis de concluir. É lógico que no mundo das ideias de Platão, como eu costumo dizer, no mundo perfeito que Platão criou, todo mundo conseguiria entender tudo. Claro, a educação conseguiria suprir isso. Mas não é só culpa do professor, não. E não é só culpa da escola, não é só culpa da... Ah, mas eu não sei quem destruiu a educação. Não, não é só culpa da escola. Porque eu conheço muito aluno que estudou em escola particular, teve aula comigo, e que não conseguia, porque não queria. Né? E a gente ainda tem um outro processo, né? Qual é o outro processo tenso nessa história toda? É a ideia de que hoje a gente quer ficar lendo coisa curta. Quantas não são as pessoas que chegam a conclusões a partir da leitura de uma manchete? Ela não lê a descrição daquilo. Quantas vezes você posta alguma coisa e a pessoa te pergunta alguma coisa que está na descrição? Né? As pessoas costumam dizer que a gente lê hoje, né, a maior parte das pessoas, tem a leitura reduzida ao tamanho da tela de um celular. Eu estou dizendo que agora nem isso, tá? A verdade é essa. Bora que só bora então? Bora que só bora para a questão. Vamos lá. Na questãozinha, aqui eu me solto, hein, gente? Meu Deus do céu. De acordo com as ideias veiculadas no texto CG2A1, é correto afirmar que, vamos lá, a aprovação de uma lei é suficiente para tornar a linguagem do serviço público mais acessível. Errado. Por que esse item aqui está errado? Né? Por que essa alternativa está errada? Porque ele vai falar sobre treinar os funcionários, treinar os servidores. Só ter a lei adianta de quê? De nada, a gente sabe bastante disso. Se fosse assim, ninguém matava ninguém, ninguém roubava ninguém. Os servidores públicos utilizam siglas e termos técnicos, presta atenção, ó, e termos técnicos, por desconhecimento de formas mais claras? Não, né? Na verdade, eu vou explicar para vocês. Vocês querem essa explicação? Deixa eu dar essa explicação bem rapidinho. A linguagem é um demarcador de papel social. A sua linguagem é analisada pelos outros o tempo inteiro e, na maior parte das vezes, ela é entendida como uma marcação de posição social. Qual é a minha posição social? Quanto mais difícil eu falar, ou seja, quanto mais conhecimento vocabulário eu demonstrar, maior é a visão positiva, se pensa dessa maneira, que se vai ter de você. Basicamente a ideia é do seguinte: se eu falo difícil é porque eu sou inteligente. Se eu escrevo difícil é porque eu sou inteligente. Tá? Isso eu não estou falando daqueles termos técnicos que são necessários, porque muitas vezes serão necessários. Beleza? A linguagem é um marcador de posição social. As pessoas precisam o tempo inteiro demonstrar qual é a sua posição dentro de uma relação social a partir da linguagem. E isso acaba sendo problemático. A transformação digital é a principal causa do problema do uso do linguajar jurídico? Não, né? Não tem nada a ver isso aqui, né? A transformação digital é culpada porque tornou a comunicação modificou-se. Porque você não vai conversar com ninguém, né? Então, ó, a comunicação se modificou, mas não é a causa do problema, né? A simplificação da linguagem no serviço público pode colaborar, vamos ver isso aqui, ó, pode colaborar para reduzir o índice de analfabetismo funcional? Não, né, gente? Pelo contrário, é por conta do índice que a gente vai facilitar também, né? E aí é aquilo que eu digo. Algumas pessoas, e quando a gente fala sobre linguagem, todo mundo tem sempre uma opinião muito forte, né? Mas é basicamente a ideia do seguinte: não é forçando o outro que você vai ensinar. A pessoa às vezes entra ali para pegar um serviço, não é aquela hora que ela tem que aprender. É também nessa hora, mas
não adianta dificultar para a pessoa, porque você vai afastar a pessoa. E ela não vai ter acesso ao direito que é dela. Entende? Então isso é muito complicado, tá? O uso de uma linguagem mais acessível ao cidadão pode contribuir, presta atenção, ó, pode, isso aqui é muito bom, para aproximá-lo dos órgãos públicos. Perfeito. Nossa respostola neste caso é letra E de quê? De eguinha pocotó, 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 pocotó. Minha eguinha pocotó. Por que isso, gente? Porque pode. Porque não é nada certo, né? Assim, mas é certo, por exemplo, que o uso de uma linguagem difícil afasta, tá? Afasta no sentido de que você não quer ficar perto daquilo que você não compreende, né? E aqui, eu acho que muito mais do que dos órgãos públicos, a gente poderia construir dos direitos do cidadão, né? O seu direito não pode ser negado pela sua não compreensão do que é apresentado, mas não porque foi apresentado de uma forma simples, pelo contrário. Fechou? Bora que só bora para a última questãozinha então? Ah, aqui temos um texto. Vamos ver o texto. Em 1947, o físico brasileiro César Lattes eu não aguento, causou grande impacto nos meios científicos internacionais e conquistou reconhecimento com sua descoberta que elucidou alguns problemas pendentes de solução no campo da radiação cósmica e confirmou a teoria do físico japonês Hideki Yukawa sobre a existência de uma partícula supostamente responsável pela ligação entre prótons e nêutrons nos núcleos atômicos. Um brasileiro, tá, gente? Esse último aspecto foi bastante para dar um relevo todo especial à descoberta, enriquecendo seu significado com a possibilidade de novas aberturas no controle das forças nucleares, tão cobiçado depois das explosões atômicas. Toda a imprensa mundial e brasileira aclamou a descoberta e a ciência brasileira saiu do porão para a sala de visitas. Ele vai falar da plataforma Lattes, né, que é em homenagem ao César Lattes, é uma plataforma em que você cadastra toda a sua produção científica, né, a gente chama de currículo Lattes. E ali você tem que cadastrar todas as coisas que são suas produções científicas, né? Ali você coloca qual é a sua formação, de quais congressos você participou, ou seja, tudo relacionado com a ciência. No ano seguinte, César Lattes não aguenta a minha quinta série, voltou a causar impacto após conseguir a produção artificial daquela partícula em um acelerador do tipo circular, em Berkeley, nos Estados Unidos da América. Em 1949, a física no Brasil começou a se institucionalizar com a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Junto com ela, a ciência em geral também organizava sua entidade representativa, com o surgimento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, naquele mesmo ano. Foi nesse caldo cultural que o almirante Álvaro Alberto ganhou mais argumentos para persuadir o governo brasileiro. Segundo seus depoimentos, reproduzidos na coletânea 50 anos do CNPq, contados pelos presidentes, organizada por Shozo Motoyama, em maio de 1949, após a leitura de relatórios sobre a questão atômica, o presidente Dutra enviou ao Congresso Nacional um anteprojeto para a criação do Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq, já prevendo seu papel na política nuclear. Depois de uma longa tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, nascia o CNPq, com o almirante como seu primeiro presidente. Então, um texto bem informativo, né? Bastante informativo, ainda que seja informativo com uma linguagem mais leve, né? A história de sair do porão para a sala de visitas, mas é um texto muito informativo. Está falando sobre o que deu origem ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas, tá? Beleza? Que é essencial para a gente. Vamos dar uma olhada, ó. O texto apresenta um relato sobre a criação do CNPq. Então, ó, criação do CNPq. Até aqui, ok. Itens longos, ó. Beleza. Eu discutiria bastante essa ideia de em meados do século passado, porque meados é início, né? Para mim, ele já está errado daqui, mas vamos em frente. Destacando a participação ativa, presta atenção no que está errado mesmo, ó. Participação ativa do físico César Lattes nesse acontecimento. O item está errado. Por quê? O César Lattes não participa, segundo o texto. No texto a gente não tem isso, né? O texto mostra que
a descoberta do látis, presta atenção, ó, a descoberta do Cezinha foi importante, foi decisiva, né? Por conta exatamente de todo o processo que se queria ter naquele momento de uma participação, digamos assim, ou uma preocupação com o desenvolvimento da energia nuclear, das bombas nucleares, aquela coisa toda. Mas o texto não diz que o César Lattes participou da criação. A descoberta que ele fez, né, o Cezinha, faz o quê? Faz com que a discussão seja possível. Isso não é participação ativa. Participação ativa era se ele mesmo estivesse envolvido nessa discussão. Mas é a descoberta dele que leva até isso. Beleza? Pegou essa visão? Bora que só bora. A gente se vê então agora. Perdão, foi sem querer. Acabei fazendo besteira. A gente se vê, mas você já sabe o que fazer, ó. Prof. Bola de Fogo, grupo do Bola de Fogo e Prof. Wagner Santos. Você já sabe tudo o que você precisa fazer. Se inscreve, entra no grupo e bora que só bora. A gente ainda tem alguns momentos para estar juntos aqui. Estou contando aqui do lado pelo menos mais 4 blocos, né? Mais 4 blocos de interpretação de texto, para que a gente possa seguir em frente. Para que a gente possa seguir em frente de forma completa. Beleza? Bora que só bora. Muito obrigado pela sua presença. Leia, leia e leia. Não seja um analfabeto funcional. Vamos junto? Vamos junto e misturado. Um beijo e um queijo. Valeu, galera. Peço desculpas, joguei a vinheta antes, mas a gente se vê na próxima. Eu fui.